Quarta-feira, 19 de julho de 2023, 15ª semana do Tempo Comum, refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós temos muitas evidências de que as manifestações de Deus, as revelações, os envios do Espírito Santo, da graça, do poder de Deus, ele foi dado ao longo da história a pessoas simples e humildes. Nem sempre elas eram totalmente pobres materialmente, possuíam algumas coisas, sim, mas eram desapegadas às coisas materiais. Aquele que se desapega da sua própria vida, da sua própria existência, está aberto à palavra de Deus, aberto ao anúncio do reino trazido por Jesus. Os fariseus e mestres da lei não eram capazes de compreender a palavra de Jesus. Sempre encontrava alguma coisa que não concordavam. Eles sempre tinham alguma desculpa. Como é que este realiza essas coisas? É por ele próprio ou é pelo poder de Satanás ou do demônio, de Beelzebul, eles chegaram a dizer? Sempre tinham alguma coisa contra Jesus. E pelo contrário, os pequeninos, os pobres, tanto materialmente como espiritualmente, estavam abertos para acolher a palavra de Jesus, para entender que Deus é Pai e que a mensagem do reino foi revelada por meio de Jesus. E ele mesmo diz: ninguém conhece o Pai a não ser o seu Filho. E por meio do seu Filho, ele dá a conhecer o Pai. O Pai é conhecido por meio do Filho Jesus. O Filho Jesus revela o rosto do Pai. E como nós percebemos ao longo da história, essa manifestação é dada a pessoas humildes e simples. Maria, por exemplo, São José, Isabel, Zacarias, Ana, Joaquim, essas pessoas, homens e mulheres tementes a Deus, homens e mulheres entregados à missão, homens e mulheres capazes de compreender o mistério da evangelização e também de levá-lo e anunciá-lo aos demais. João Batista, que nasce de Isabel, homem humilde, simples e que nos mostra o Redentor, o Salvador ao mundo. E na realidade de hoje, há quantas e quantas pessoas, e ultimamente nós temos aí exemplos claros, evidentes de que Deus se manifesta em corações que estão preparados para acolhê-lo. Podemos citar aqui a irmã Dulce, Teresa de Calcutá, os últimos papas, pessoas humildes e simples, leigos e leigas capazes de compreender o mistério da salvação. Eles sim são pessoas que entendem o Evangelho. Não são sábios e entendidos da lei, mas sim sábios e entendidos da palavra do Senhor, acolhedores, com um coração manso e humilde. Peçamos a Deus que se revele cada vez mais aos pequeninos. A gratuidade do Evangelho é revelada e mostrada àqueles que, todavia, ainda hoje são capazes de compreender a mensagem salvadora de Jesus. Que Deus abençoe você.